em Lucas 15. Aleluia. Lucas 15. Vamos ler o verso primeiro, o segundo, e depois nós vamos direto para o 11. Amém? E diz assim: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse: pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E repartiu ele por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual mandou para o seu campo e apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada de comer. E tornando-se em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tratai-me como um dos trabalhadores da tua casa. E levantou-se e foi para o pai. E quando ainda estava de longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. E disse: filho, e o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe um anel em sua mão e sandália nos seus pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa e ouviu aquela música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou todos os bens com meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Pode se sentar. Meu Deus, aleluia! Esse é um texto bem conhecido por nós. Fala da parábola do filho pródigo. E Deus colocou no meu coração hoje, e foi confirmado durante o culto, falar sobre santidade. Só que quando a gente fala de santidade, hoje em dia, na geração que a gente vive, algumas coisas chegam como ensinamento da palavra de Deus totalmente errada, conforme a palavra nos ensina. Porque imagina que agora desse lado aqui tem um homem
que ele está passando diante de todos vocês. E ele está com óculos, que as lentes desse óculos são todas azuis. E aí você simplesmente coloca. Só que agora desse lado aqui, esse mesmo homem está passando, e na mão dele já não é óculos com as lentes azuis, mas são óculos com as lentes vermelhas. E aí quem está desse lado também vai colocar. E aí eu vou perguntar para quem está desse lado, como é que vocês estão enxergando todas as coisas? Você vai falar, vai, eu enxergo tudo azul, ou pelo menos tudo azulado. E aí para quem está desse lado, eu vou perguntar como é que vocês estão enxergando todas as coisas. Quem está desse lado vai dizer, vai, eu enxergo tudo avermelhado ou pelo menos vermelho. E aí quem está desse lado vai jurar que é azul. Quem está desse lado vai jurar que é vermelho. E vai começar a ter um conflito, porque quem está desse lado acha que está certo. Quem está desse lado também acha que está certo. Só que para pensar, antes vocês não tinham essa lente. Antes vocês não enxergavam a partir do óculos que esse homem te entregou. Porque se você tira o óculos, você começa a perceber e entender que na vida nem tudo é azul e nem tudo é vermelho. A visão perfeita que Deus nos deu é a visão que existem várias cores. E por que eu estou falando isso? Porque foi assim no Éden. Deus chama aquele casal, Adão e Eva, e fala, está vendo todas as árvores? Podem comer de tudo, só não come daquela que está no meio. Entenderam o que eu estou falando com vocês, meus filhos? Come de tudo. Todas as árvores às vossas vistas são boas, menos aquela que está no meio. Não come. Só que Satanás se apresenta agora com óculos, falando, como é que Deus disse? Ele disse que se vocês comessem, vocês iriam morrer? Certamente não. Se vocês comerem, vocês serão como ele. E aí Eva e Adão pegam aquele óculos que Satanás entrega na mão deles e coloca. E aí agora a ótica e a visão que eles têm não é a partir da visão que Deus deu, mas é a visão a partir de Satanás. E por que eu estou falando isso? Porque de repente, hoje você olha para a sua vida e a ótica que você tem não é de acordo com a palavra de Deus. Porque a visão que Deus tem não é que você enxerga. Porque de alguma forma, alguém chegou na tua vida, não sei se o pecado, não sei se a vida, não sei se Satanás, mas de alguma forma, ele colocou um óculos na sua mão e você decidiu colocar na sua vista. Porque tem gente aqui que enxerga que tudo é traição, porque um dia foi traído. Enxerga que na vida tudo é conflito, porque viveu num ambiente de conflito. Porque entregaram e colocaram nas suas mãos esse óculos. Então quando alguém se aproxima, você dá 2 passos para trás, porque você tem medo de ser traído, você tem medo de ser julgado, você tem medo do que vai acontecer por tudo aquilo que você sofreu lá atrás, porque colocaram nas suas mãos um óculos totalmente diferente da realidade que diz a palavra de Deus. Então quando eu quero falar de santidade, eu quero bater na tecla que um dia nos ensinaram sobre santidade, e hoje em dia essas 2 formas de enxergar a santidade são o que está bombando aí. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é isso. Uma das mentiras que nos contaram quando se fala de santidade é a palavra libertinagem. E o que é libertinagem? Libertinagem são aquelas pessoas que entenderam aquilo que foi pregado através da reforma protestante, aquilo que está escrito em Efésios, que está dizendo, olha, a salvação não vem por vossas obras, a salvação é dom de Deus, não é nada que vocês façam que compre a salvação de vocês, foi eu que dei para vocês de graça. Aí tem gente que entende isso e fala, então não precisa fazer mais nada.
É só viver a vida. É só viver a vida de qualquer jeito. É só ficar no ritmo do profeta Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Então eu não preciso fazer mais nada, porque não há nada que eu faça que compre a minha salvação, e é verdade. E isso é muito perigoso, por quê? Porque é uma meia verdade. Não há nada que você faça. Só que nem por isso você não precisa viver uma vida de santidade. Nem por isso você precisa deixar de viver uma vida santa. Porque é a santidade que vai me salvar? Não. Mas a santidade é a identificação daqueles que foram salvos. Se tem santidade, houve salvação. Se não tem santidade, não houve salvação. Pode até parecer, pode até pensar, mas santidade é a forma de nós dizermos: Deus, eu te amo. Então, quando a gente lê o versículo 1, fala que Jesus está lá com os publicanos e pecadores. E quem era essa galera? Eram aqueles que deliberadamente falavam: nós não seguimos a lei de Moisés. Nós vivemos da nossa maneira, mas nós somos filhos de Abraão. E aí a outra mentira que nos enganam é dizer sobre a religiosidade. É o legalismo. São aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus. Aqueles que não desviam para a direita nem para a esquerda. Quando a gente vai para o versículo 2, fala que os fariseus e escribas olhavam para Jesus e falavam: esse daí está comendo com os pecadores. Esses homens eram doutores da lei. Eles guardavam todos os 613 mandamentos. Eles sabiam de cor e salteado. Eles guardavam tudo. Só que qual é o perigo disso? Porque quando a gente vive uma vida de legalidade, quando a gente vive uma vida de religiosidade, agora eu acho que a salvação vem por causa dos meus méritos. Agora eu olho para a salvação e falo: eu sou digno. Eu sou digno porque eu cumpro tudo certinho. Eu mereço. Então quando a gente olha para esses dois polos, libertinagem, religiosidade, tem um conflito. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, não é isso que vem nos ensinando. E aí Jesus ele vai entrar nesse texto, e eu gostaria que você imaginasse aqui comigo o cenário que Jesus está vivendo. E ele está aqui dentro de uma casa, porque fala que ele estava comendo e bebendo com os pecadores. E naquela época, quando você comia, quando você bebia, você comia na varanda de casa. Então era algo que as pessoas passavam e viam que você estava tendo um jantar, estava tendo um almoço com as pessoas. Tanto que quando naquela parte que Simão chama Jesus para receber ele na casa dele, fala: vou chamar Jesus para receber ele, para comer com ele. A mulher entra. Na verdade a mulher entra porque eles estavam comendo também na varanda. Era costume do judeu a varanda ser um lugar de exposição, para que todos vissem que você estava convidando alguém de importância para comer na sua casa. Então quando Jesus está ali comendo, ele está comendo com os publicanos e pecadores. Está todo mundo vendo. Só que agora vem uma galera religiosa e começa a julgar Jesus e falar: como é que ele come com essa galera? Como é que ele come com esses publicanos e pecadores? E aí Jesus, ele começa a se colocar no meio. E aqui de um lado ele tem publicanos e pecadores, do outro lado ele tem escribas e fariseus. E aí ele vai contar uma história para que eles entendessem o que estava acontecendo ali naquela hora. E aí Jesus começa a falar. Jesus começa a explicar essa história e dizer: olha, nós precisamos entender que santidade é a linguagem do amor de Deus. Existe um livro chamado que é as 5 linguagens do amor. Você pode baixar esse livro em PDF, pode comprar. E esse livro é muito importante porque ele nos mostra
que existem 5 tipos de linguagem de amar. Uma das linguagens são as palavras de afirmação. Existem pessoas que se sentem amadas toda vez que você ministra sobre ela uma palavra de afirmação. Eu te amo, você consegue, eu estou contigo. A pessoa se sente amada quando ela sente que você está ali em palavras com ela. Só que existem outras pessoas, e essa é uma linguagem de amor muito cara, que as pessoas que gostam de presente. São as pessoas que se sentem amadas quando você mete a mão no bolso e dá algo para ela. É uma forma de amar. De repente, dessa pessoa, ela não quer ouvir um eu te amo, ela quer um presente, ela quer algo. Isso também é uma forma de amar. Existem pessoas que já não querem nada desses dois. Eles querem somente um tempo de qualidade. Eles só querem entender que você, com a sua agenda tão corrida, você separou um dia para ter um tempo de qualidade com ele. Outra forma de amar são as pessoas que gostam de atos de serviço. Aquela pessoa que gosta de ser servida. Aquele marido que ainda preza pela mulher que coloca comida no prato para ele. Não porque ela é uma escrava, mas porque ela demonstra através desse ato um ato de serviço de amor. Aquele marido que quando ela está cansada, ele coloca comida para ela. Atos de serviço. E tem um outro tipo de amar, que são aqueles que gostam do toque físico. Um abraço, um beijo, um carinho. E cara que você sempre abraça quem fala assim, sai, quero não. Aqui já se manifestou. Então, esse livro é muito interessante por quê? Porque às vezes eu quero amar essa pessoa da forma que eu quero ser amado, da forma que eu amo. Às vezes eu estou dando presente para quem só queria uma palavra de afirmação. Às vezes eu estou abraçando para quem só queria um tempo de qualidade. Abraça, mas não tem tempo comigo. Fala, mas não tem tempo comigo. Então são essas formas que esse livro vai dizer sobre formas de amar. E aí quando a gente vai para a palavra de Deus, qual é a forma que nós podemos falar? Deus, eu te amo. Santidade. Porque Jesus falou assim, olha, o meu povo me ama com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, não adianta dizer, Senhor, eu te amo, chegar lá fora e viver uma vida libertina. Chegar lá fora e fazer o que quer da vida e não viver uma vida de santidade. Porque santidade é a forma que nós dizemos, Senhor, eu te amo. Então, esse homem, Jesus, ele vai começar a contar essa parábola para poder mostrar para eles o cenário que eles estão inseridos. E aí Jesus, antes de falar de santidade, ele vai mostrar para eles quem Deus é. E aí você vê que ele fala assim, esse homem tinha 2 empregados. Ele fala isso? Um homem tinha 2 empregados. Se ele fala isso, então Deus era o quê? Um chefe, um patrão. E o que agrada um patrão? Resultado. Meta batida. Missão cumprida. Um patrão, ele gosta disso. Isso agrada um patrão. Só que ele não fala, um homem tinha 2 empregados. Ele não fala isso. Ele poderia ter falado, um homem tinha 2 servos. E se Deus é servo, e se esses homens são servos, Deus é um Senhor. E o que agrada um Senhor? Você fazendo as coisas que Ele mandou você fazer, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, amando ou não amando. Só que Ele não fala isso. Ele não fala, esse homem era um juiz e tinha 2 réus diante dele. Ele não fala, esse homem era um criador e tinha 2 criaturas diante dele. Não, ele fala, um homem tinha 2 filhos. Se ele tinha filhos, é porque Deus é pai. E o que agrada um pai? O que agrada um pai? Não é meta batida.
Não é se você faz e o teu coração está longe daquilo que Ele te pediu. O que agrada um pai? Então Jesus começa a revelar para eles quem Deus é. Sabe por que começa a vir uma galera religiosa que entendia que Deus era Senhor, que Deus era o Senhor dos exércitos, o Senhor forte e poderoso na batalha. Mas Jesus revela uma palavra que para o judeu, Jesus está chamando Deus, Yahvé, de paizinho. Está chamando Deus de pai. Ele ensina os discípulos a orar chamando pai. Então isso é um conflito, porque Jesus vai explicar isso. Jesus vai falar para esses homens e vai revelar que Deus é pai. Só que Deus é pai, mas não é como o nosso entendimento tem um modelo de pai. A nossa geração é uma geração tão doente. É uma geração tão doente que, se nós entendêssemos que Deus é pai, e entendesse a paternidade que Ele nos dá, não teria ansiedade, não teria depressão. Sabe, às vezes é algo automático. Às vezes a gente não entende que a nossa vida de família desestruturada interfere no nosso relacionamento com Deus. Imagina que você, na vida, você se tornou um empresário e começou, sabe, a crescer, a chegar num nível muito bom. E aí chegou um homem, vou falar o meu nome, um Wagner na vida, e falou: poxa, eu quero ser seu sócio. Deixa eu ser seu sócio, eu também tenho recursos. Eu vejo que você é um homem de negócios, eu quero entrar nesse negócio com você. Deixa eu ser seu sócio. E ele aceita. E aí chega um período, do momento que ele fala: Wagner, fala comigo. Fala: Wagner, eu vou tirar férias com a minha família. Cuida dos nossos negócios. Eu vou falar: pode ir tranquilo. E aí ele vai tirar férias. Só que eu, malandramente, enquanto ele foi tirar férias, eu armo toda a cama de gato, pego todos os recursos e sumo. Vou embora. E quando esse homem volta das férias, ele entende que está falido. E aí, mais uma vez, ele novamente, ele começa a lutar e batalhar e crescer na vida de novo, e de novo, e de novo. Porque os recursos foram tirados, mas o entendimento, o conhecimento ele ainda tem. E ele começa a crescer. E aí quando ele está lá em cima de novo, aparece um outro homem falando: deixa eu ser seu sócio. Aí ele: opa, calma aí, já tomei uma volta. E aí o cara: não, pode orar, fala com Deus, deixa eu ser seu sócio. E ele começa a orar. E aí ele fala: rapaz, qual é o seu nome? Ele: meu nome é Wagner. O outro cara que se apresentou, você acha que ele vai fechar negócio? Não vai. Sabe por quê? Porque ele vai lançar sobre esse Wagner que apareceu agora tudo aquilo que eu fiz com ele. Então quando nós nos convertemos e nós entendemos que Deus é Pai, a gente lembra da paternidade que a gente teve lá atrás. De pais que nos abandonaram, de mães que nos abandonaram, de pai que nos protegeu tanto, que quando vem a vida e Deus quer nos corrigir, a gente acha que Deus vai passar a mão na nossa cabeça e Deus não vai. De quando a gente acha que também, que Deus não vai nos proteger, Deus quer nos proteger. Então a gente começa a se blindar e a contar com as nossas forças ao invés de contar com Deus. Isso interfere no nosso relacionamento. Por isso que Jesus vem falando: Deus é Pai, mas não é como seu pai. E aí ele vai contar: olha, tinha um filho mais moço, que ele falou: pai, me dá a parte da minha herança. Me dá a parte da minha herança, porque eu quero a minha herança. E o pai, a Bíblia vai dizer, você pode ler nos detalhes, que o pai reparte entre eles. Ou seja, ele dá a parte do mais novo e dá a parte do mais velho. Só que uns dias depois o mais novo vai embora, vai viver a vida de qualquer jeito, vai viver a vida à sua maneira.
E aí vem a fome, ele gasta tudo conforme quer, vem a fome, ele começa a sentir necessidade, e ele vai trabalhar para um homem, e o homem vai colocar ele para trabalhar com um porco. Trabalhar com um porco para um judeu era uma desonra muito grande, era um animal impuro. Então olha como esse menino está desonrando o pai dele. Por quê? De início ele fala: pai, me dá a minha parte da herança. Só que quando você fala isso para um judeu, você está falando: pai, eu queria que você morresse. Porque os filhos só poderiam tomar posse da herança quando o pai morre. E aí quando o pai morre, as terras são divididas entre os filhos. Só que o filho está falando: já que você não morre, me dá a minha parte da herança. Porque eu quero viver uma vida como se você tivesse morto. Quero o que tu tem para me dar, mas não quero o que você é. Quero os teus bens, mas quero viver a minha maneira. Quero viver a vida do meu jeito. Então ele começa a desonrar, uma vida de desonra ao pai. Ele vai trabalhar com porco, e a Bíblia vai dizer que ele não pensa. Olha, para ele desejar comer a comida do porco, é porque ele queria se tornar um porco. Ele não olhou para o porco e viu ali um pernil. Ele não olhou para o porco e viu um bacon. Ele não desejou comer um porco. Ele desejou comer aquilo que o porco come. Ele desejou se tornar um porco. Olha que tamanha desonra. E aí a Bíblia fala que ele falando, caindo em si, ele lembra que o pai dele tinha pão para comer. Ele fala: vou lá, vou voltar, vou falar com meu pai. E aí quando ele volta para falar com o pai dele já está olhando todo dia, sabe? Eu fico imaginando que todo dia o pai ficava olhando para ver se o filho ia voltar. Quando aquele menino aponta, a Bíblia fala que o pai corre, se lança no pescoço daquele menino, beija ele. Quando ele vai começar a falar, parece que ele corta e fala: Senhor, fica quietinho, meu filho. Olha, pega, dá um banho nele, coloca uma veste nele, coloca um anel, sandália, vamos fazer uma festa. Sabe, eu não sei se você está entendendo, aquele filho está voltando, e ele não está voltando com diploma. Aquele filho está voltando, e ele não está voltando para vir aqui e apresentar a família dele. Sabe como muitas vezes eu fiz? De pegar minha família e falar: tia, aqui minha família. Vim mostrar para ela a minha família. Não, aquele menino está voltando cheio de pecado, fedido, uma vida de desonra. E quando ele vai falar, o pai recebe ele com todo amor. Na ótica do filho mais velho, o que o filho mais velho queria? Que o pai desse uma surra nele, que o pai desse um esculacho nele, porque era isso que os fariseus e escribas queriam que Jesus fizesse com os publicanos e pecadores. Só que Jesus recebe os publicanos e pecadores. E Jesus fala: o pai recebeu esse filho que está voltando de uma vida de desonra, de uma vida fedida, e recebe ele, e dá uma festa, e dá a melhor festa, e começa, sabe, a receber de uma forma tão maravilhosa aquele filho. Só que aí depois ele vai dizer que o mais velho está vindo do campo, começa a perguntar: o que está acontecendo aí em casa? Olha, o teu irmão, aquele teu irmão que pegou a parte da herança dele, voltou. E teu pai está dando uma festa, porque ele está são e salvo. O irmão se enche de ira. O pai, sabendo disso, ele sai da festa e vai falar com o filho mais velho: entra, meu filho. Teu irmão estava morto e agora ele vive. Esse teu filho pegou toda a herança, gastou com as meretrizes, fez tudo que te desonra. Eu nunca te desonrei, nunca transgredi um mandamento seu. Você nunca fez uma festa para eu curtir com os meus amigos. Ele falou: filho, é verdade, tudo que eu tenho é teu, mas é necessário que a gente comemore a volta do seu filho, do seu irmão.
que Jesus começa a ensinar o que é amor. Porque amor é tudo aquilo que nós entendemos que o Pai ama, e isso se torna um amor meu. Tudo aquilo que o Pai ama e se torna algo importante para mim, eu começo a amar. Isso é amar a Deus. Jesus estava mostrando para aqueles meninos o que era pecado de verdade. Porque um filho fala: pai, eu queria que você morresse, me dá minha parte da herança, porque eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer o que eu quiser. Era nítido que aquele filho estava em pecado. Só que a Bíblia fala que o pai reparte a herança entre eles. Aquele outro filho fala assim: pai, eu nunca transgredi um mandamento seu, sempre fiz tudo que tu me pediu, mas tu nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o coração do filho mais velho é a mesma coisa que o filho mais novo. Porque enquanto o filho mais novo pega e vive uma vida de qualquer maneira, porque ele só quer os bens do pai, o filho mais velho era a mesma coisa. Ele só obedecia porque ele estava de olho naquilo que o pai poderia dar. E aí, sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu faço de errado. Mas pecado também pode ser tudo aquilo que eu faço de certo, mas com o coração totalmente errado. Porque aquele menino, ele pecava, era nítido que ele estava em pecado. Mas o outro fala: eu nunca transgredi. E o pai não fala: mentira, naquele dia você... Não, o pai fala: é verdade, você nunca transgrediu, mas a gente precisa. Ele: não, eu nunca transgredi, você nunca me deu um cabrito. Ou seja, eu nunca transgredi porque eu quero esfregar na tua cara que você me deve algo. Sabe? Então existem na nossa realidade hoje de crente pessoas que vivem, que vêm aqui no domingo, falam: Senhor, abençoa a minha semana, abre porta de emprego, estou fazendo parte dessa campanha, mas durante a semana vive a vida como quer, vive a vida como o filho mais novo, de qualquer jeito, a sua maneira. Mas existem também no nosso meio pessoas que estão falando: Senhor, eu estou pagando o preço, Senhor, eu estou obedecendo tudinho, então tu me deve. Senhor, eu estou buscando, eu estou orando, estou jejuando, estou dizimando. Por que a doença está chegando? Tu me deve. Senhor, por que o casamento não restaura? Por que a porta não se abre? Estou fazendo tudo certinho. Tu me deve. Pai, cadê o meu cabrito? Tu me deve. Então pecado é tudo aquilo que eu faço de errado. Mas de repente hoje é dia da gente vir aqui e confessar as nossas orações, confessar os nossos jejuns, confessar os nossos subidas ao monte, que não foi por amor ao Pai, mas foi por aquilo que Ele poderia nos dar, para poder falar: Senhor, tu me deve, eu estou pagando o preço. Que filho nós somos, que filho nós somos. Então Jesus começa a falar sobre santidade, Jesus começa a explicar para eles sobre o que é pecado. Porque pecado é tudo aquilo que eu não amo, eu não coloco Deus em primeiro lugar. Pecado é quando aquilo que é importante para você se torna importante para mim. Aquele filho olhava toda vez o pai vindo ver se o filho mais novo estava voltando. Ele contemplava a tristeza do pai. E quando o filho mais novo volta, ele está mais interessado no que o pai fez, no que o pai gastou, do que com a alegria do pai de ter um filho de volta. Então, aqui existem duas estratégias, dois corações iguais com uma estratégia diferente. Uma estratégia de um filho libertino, porém sincero. Ele é libertino, mas ele é sincero. Eu queria que tu morresse, só quero os teus bens, vou viver do meu jeito. Ele é sincero, ele é libertino.
Mas a outra estratégia é a estratégia de um hipócrita disfarçado de obediência. É a estratégia de um religioso que até parece que é de Deus, disfarçado que é de Deus, obedece tudo, mas só para esfregar na cara de Deus que Deus te deve. E aí Jesus começa a nos mostrar que a salvação é algo que vem da mente de Deus. Porque quando a gente vai lá para os outros versículos acima, o 3 em diante até chegar ao 11, vai falar da ovelha perdida, vai falar da dracma perdida, e todo mundo fala assim: olha, a ovelha se perdeu, o pastor foi atrás, a dracma se perdeu, a mulher foi lá, arrumou tudo e foi atrás, mas o filho que se perdeu, o pai não foi atrás não, o filho que teve que voltar. Só que eu não enxergo dessa forma, porque a Bíblia fala que o filho cai em si, e ele não fala: meu Deus, eu tenho que voltar para poder desfrutar do amor do pai. Não, ele só fala: os trabalhadores do meu pai têm pão. Ele não volta por amor, ele volta por causa de pão. E quando o filho está vindo por causa do pão, existe um pai que está correndo na direção dele falando: eu vou até você. Porque na Bíblia é sempre Deus indo atrás do homem. É sempre Deus indo atrás do homem. Existe gente que acredita que somos nós que escolhemos a Deus. É Deus que nos escolhe. É Deus que vem atrás da gente. É Deus que decidiu nos salvar. Salvação é uma ideia dele. Ele vai atrás do filho e constrange o filho com amor. E o mais velho, a mesma coisa, porque o mais velho está lá no campo, está fora da festa. Ele sai de dentro da festa para conversar com o mais velho falando: entra, participa da festa. É sempre Deus vindo atrás da gente. No Éden, Adão pega, se esconde de Deus, e Deus vai atrás, dizendo: onde é que tu estava? Estou te procurando, estou atrás de você. Aí Adão é expulso. Deus não pode mais falar com o homem, porque o homem estava cheio de pecado. Ele fala: Moisés, constrói o tabernáculo. O tabernáculo é um lugar santo onde eu vou descer para falar com o homem. Agora Salomão constrói um templo, porque eu vou descer lá para falar com o homem, porque eu estou indo atrás do homem. Chega o momento de Jesus, no qual Deus é o Emanuel, aquele que é Deus conosco. É Deus vindo atrás do homem. Vem o tempo da igreja, onde nós somos as pedras vivas, e o Espírito desce aqui, porque Deus quer habitar entre os homens. Aí Apocalipse vai dizer que descerá do céu a nova Jerusalém, e Deus habitará entre os homens. É Deus vindo sempre atrás do homem. Então eu olho para essa história e vejo que salvação é uma ideia de Deus. Olho para esse momento e vejo que é Deus falando: eu estou indo atrás de vocês. Só que quando a salvação nos alcança, algo em nós é gerado: arrependimento. Talvez você aqui precisa entender e se arrepender de lista de coisas erradas que você fez. Só que agora, na sua memória, você precisa entender que talvez você precisa se arrepender de lista de coisas certas que você fez com o coração totalmente errado. Sabe quantas vezes eu subi ao monte para cantar, para poder buscar pela minha voz de levita, para poder tocar, mas não era por amor a Deus, era para se apresentar para a igreja. Quantas vezes uma palavra que eu busquei, que era para quebrar a igreja, não por amor a Deus. Isso é o nosso coração. Nós seres humanos, nós somos assim. Nós somos assim. A gente ora, e nem sempre é com coração de amor. A gente jejua e nem sempre é com um jejum de amor. A gente dizima para falar: Senhor, estou dizimando, tu me deve. A
gente dizima para dizer que Deus vai me abençoar. Não é melhor entender que nós já somos abençoados. Por isso que nós temos o privilégio de dizimar. Eu já sou abençoado, é por isso que eu dizimo. Eu já sou salvo, é por isso que eu expresso o meu amor com dízimo, com as ofertas. Não para Ele me abençoar. Eu já fui abençoado na cruz. Ele já me salvou. Sabe, certa vez os discípulos falam: Jesus, estamos maravilhados. No teu nome, os demônios estão sujeitos a nós. Nós estamos expulsando o demônio. Está acontecendo sinais e maravilhas. Jesus olha para eles e fala: vocês deveriam se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria. Nós precisamos nos arrepender. E aí, entendendo que salvação é uma ideia de Deus, entendendo que salvação ela gera um arrependimento em nós, e entendendo que santidade é a forma como eu expresso meu amor a Deus. Como é que esse menino, esse filho mais velho, esse filho mais novo, vai viver uma vida de santidade? Quando eu olho para esse texto, eu começo a identificar que ele só vai conseguir viver uma vida de santidade se ele se lembrar da festa. Fala comigo, a festa. Fala de novo, a festa. Ele só vai conseguir viver uma vida de santidade se ele se lembrar da festa. Lembra que ele está voltando fedido? Lembra que ele está voltando com uma vida de desonra? E quando ele vai falar com o pai nem deixa de falar muito, e simplesmente recebe ele da melhor forma, faz uma festa para ele. Eu fico imaginando ele na festa, ele lembrando do passado dele, olhando tudo que estava acontecendo e falando: essa festa é para mim? Eu fiz tudo de errado, eu pequei de várias formas e meu pai me recebeu desse jeito. Essa festa é para mim? Sabe, no dia seguinte, me acordando numa cama quentinha, com uma roupa bem cheirosa, com uma mesa farta. Essa cama é para mim? Essa roupa é para mim? Mas eu estava todo errado. Essa mesa cheia de alimento é para mim? Quando ele começa a se lembrar disso, e o pai se apresenta e fala: filho, será que você pode fazer isso? Qual é a resposta dele? É lógico, pai. É lógico que tudo aquilo que o Senhor me pedir, eu vou fazer por amor, porque eu não merecia. Eu estava todo errado. Eu estava no lamaçal do pecado, e quando o Senhor me recebeu, o Senhor fez uma festa para mim. Sabe, eu não sei se quando você acorda você pensa dessa maneira: esse ar que eu respiro, eu mereço. O emprego que eu tenho hoje, eu mereço. A família que eu tenho hoje, Senhor, eu merecia. Começa a se lembrar da festa que Deus fez para a tua vida. Começa a se lembrar de tudo aquilo que você tem, que quando você olha para o teu passado, você não merecia. Talvez você olhe e pense que é muito pouco que você tem. Meu Deus! Mas se você perde esse pouco, você vai ver que o que você tem hoje é muito. Olha para a tua família, olha para o teu emprego, olha para o teu casamento, olha para a tua casa, olha para o que você tem hoje. Lembra o que você era, lembra de todos os erros que você cometia, e fala: Senhor, eu não merecia. Então viver uma vida de santidade não é difícil quando a gente lembra da festa que Ele deu para a gente. Viver uma vida de santidade não é difícil quando a gente lembra do que a gente era, e que quando Ele nos recebeu, Ele nos deu o seu melhor.
gente precisa entender que a festa para o filho mais novo foi de graça. Ele volta todo errado, ele volta quebrado. E a festa para o filho mais novo foi totalmente de graça, mas alguém teve que pagar o preço para receber ele de volta. Porque para fazer uma festa, para matar um bezerro gordo, não era uma festinha não, gente. Era uma festa de chamar toda a vizinhança. Então se gastou dinheiro. Alguém teve que pagar a festa. Eu te pergunto, quem é que pagou a festa? Quem é que pagou a festa? Fala. Quem pagou a festa foi o único que na história está nervoso. O filho mais velho. Sabe por quê? A Bíblia fala que o pai reparte a herança entre eles. O pai pega a herança que é dele enquanto ele está vivo, e o filho fala: nós queremos que você tivesse morrido. Só que como você não morre, me dá minha herança. E o pai reparte entre eles. Um filho vai embora, o outro continua lá dentro, mas a herança passou para ele. Então o pai agora já não tem mais herança. Então quando o filho vê que o pai deu um cabrito para o filho mais novo, ele fica revoltado. É por isso que o pai fala: filho, tudo que eu tenho é teu. É lógico, porque eu te dei. Tudo que eu tenho é teu, meu filho. E o filho está ali revoltado, que ele teve que agora pegar o cabrito dele e receber o irmão dele. O pai agora está pegando o filho que está falido e está colocando ele de novo dentro de casa. Ou seja, a herança do filho mais velho vai ser repartida de novo entre o filho mais novo. E ele está revoltado com isso. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. O nosso irmão mais velho, Jesus, falou: pai, o meu irmão estava perdido, e a minha herança agora é deles, porque eles são co-herdeiros comigo. A festa que nós temos hoje, tudo isso que nós temos hoje, quem pagou foi Jesus, o nosso irmão mais velho. É por isso que nós cantamos para ele. É por isso que nós o adoramos. Se coloca aqui, pega. Olha. Sabe, quando eu penso nessa palavra de viver uma vida de santidade, e eu olhei para esse texto, essa palavra primeiro veio cortando o meu coração, porque eu precisei entender que filho eu sou. Se eu sou o filho mais velho que veio aqui todos os cultos, bato minha carteirinha, bato meu ponto de dizer que estou aqui terça, estou domingo, estou aos outros cultos. Mas quando chega na semana, só Deus sabe como eu vivo na escola. Só Deus sabe como eu vivo no trabalho. De repente eu sou o filho mais velho, mais novo, que quero a herança, mas quero viver do meu jeito. Só que de repente eu sou o filho mais velho, que estou aqui cumprindo tudo certinho. Mas eu só estou cumprindo não por amor a Deus. Estou cumprindo para poder dizer para Ele: tu me deve. E se tu me deve, eu não posso gastar dinheiro com remédio. Se tu me der, tu tem que restaurar meu casamento, salvar minha filha e fazer as coisas acontecer, porque tu me deve. Olha para a vida do apóstolo Paulo, irmãos. Paulo fala: eu sei ter muito, sei ter pouco, sei estar vestido, sei estar nu. Tu acha que ele não era homem de Deus? Tu acha que ele não ofertava? Tu acha que ele não orava? Mas por que ele passa pelas adversidades da vida? Porque acontece. Homem e mulher de Deus são provados. Tem hora que vai gastar dinheiro com remédio, sim, mas Deus é contigo. Tem hora que Deus não vai curar, sim, mas Deus é contigo. Mas tem hora que Ele vai curar, tem hora que Ele vai abrir a porta, e Ele também é contigo. Mas se Ele faz, você tem que amá-lo. Se Ele não faz, você também tem que amá-lo. Então qual filho nós
nós somos? O mais novo, que vive de qualquer jeito, ou o mais velho, que vem cumprir tudo, mas só para poder esfregar na cara dele que ele nos deve? Eu não quero chamar ninguém aqui na frente, porque eu nem gosto muito disso, porque eu acho que é você aí no seu lugar, a sua oração, você olhando para a sua vida, para o seu interior, falando com Ele, falando: Senhor, me perdoa por tudo aquilo que eu fiz de errado. Mas se você também tiver uma lista de coisas boas que você fez, mas com o coração totalmente errado, pede perdão também. Porque hoje Deus te convida a viver uma vida de santidade, uma vida de amor a Deus, lembrando da festa que Ele deu para você. Feche teus olhos.